Quando a gente fala em estética, muitas vezes pensa imediatamente em arte, beleza, pintura, música, teatro. Mas existe também outra ideia muito interessante por trás da experiência estética, que é a possibilidade de sermos afetados por alguma coisa antes mesmo de conseguirmos explicá-la. E é justamente por aí que eu gostaria de pensar a relação entre estética e psicanálise. No final do século XVIII, o Schiller escreveu A Educação Estética do Homem e trouxe uma questão que continua sendo muito atual, que é o que acontece quando o ser humano fica dividido entre razão e sensibilidade? De um lado, temos aquilo que sentimos, desejamos, experimentamos no corpo. Do outro, aquilo que pensamos, organizamos e tentamos controlar pela razão. O Schiller vai dizer que essa experiência estética pode criar uma espécie de espaço de articulação entre essas duas dimensões. É daí que aparece a ideia do impulso lúdico, ou seja, o jogo, sendo ele uma experiência em que a sensibilidade e pensamento podem se encontrar. Por isso aquela frase tão conhecida do Schiller, né? O homem só é plenamente homem quando joga. E eu acho essa ideia muito interessante para a psicanálise, porque uma análise também precisa criar um espaço em que alguma coisa possa ser experimentada, associada, imaginada, contada, reinventada. Freud já havia percebido que existe algo na experiência estética que escapa à explicação racional. Quando ele escreve sobre o inquietante, por exemplo, ele está interessado justamente nesse tipo de experiência, em que alguma coisa nos toca profundamente e, ao mesmo tempo, permanece difícil de compreender. Na verdade, não é tanto pela doçura ou pela unção que um prelado deveria ser definido, mas antes pela mais rigorosa inteligência. Mas é também com autores posteriores, especialmente talvez o Bion, que essa discussão ganha outra dimensão. O Bion começa pensando o conhecimento como transformação da experiência emocional em pensamento. Só que, ao longo de sua obra, ele vai dando cada vez mais importância à intuição, à emoção e à capacidade de permanecer diante de uma experiência sem tentar imediatamente dominá-la por meio de uma explicação. E aqui aparece uma questão muito bonita que é: e se o sentir também for uma forma de conhecer? Isso muda bastante a nossa maneira de pensar, então, a verdade. Porque nessa perspectiva, a verdade não é simplesmente uma informação que alguém possui e entrega ao outro, né? Existe aí uma verdade que vai aparecendo na própria experiência, no próprio ato, né? E aí que o Donald Meltzer traz uma contribuição fundamental com aquilo que ele chama de conflito estético, né? Ele pensa na experiência inicial do bebê diante da mãe, por exemplo, né? O bebê encontra um outro que é, ao mesmo tempo, extremamente fascinante e profundamente misterioso. A mãe pode ser sentida como bela, acolhedora, desejável, intensa, mas existe alguma coisa nela que o bebê não consegue conhecer completamente. Ele percebe a presença do outro, sente os efeitos dessa presença, mas não consegue saber exatamente o que existe dentro daquela pessoa. E essa experiência produz uma mistura muito intensa, que é
de amor, curiosidade, fascínio, medo, desejo. É justamente aí que está o conflito estético. Eu sou profundamente afetado por esse outro e, ao mesmo tempo, não consigo conhecê-lo inteiramente. E isso, para o Meltzer, é fundamental para o desenvolvimento do próprio pensamento. Porque quando encontramos, alguma coisa que nos afeta e que a gente não consegue compreender imediatamente, a gente precisa criar alguma forma para aquilo. A gente precisa imaginar, simbolizar, representar, pensar. É como se a experiência estética colocasse o sujeito diante de uma pergunta: o que é isso que eu estou sentindo? O que existe por trás disso que eu estou vendo? O que esse outro quer? O que está acontecendo comigo? E talvez seja justamente aí que comece o pensamento. To be or not to be? That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles. Por isso, na psicanálise, a experiência estética não precisa ser entendida como uma experiência diante de uma obra de arte. Ela pode acontecer no encontro com uma pessoa, com uma fala, com um silêncio, com um sonho, com uma lembrança. Às vezes, uma pessoa chega à análise dizendo assim: eu não sei o que está acontecendo comigo. É muito comum a gente ouvir essa frase. E essa frase pode ser muito importante no processo, porque existe ali uma experiência que ainda não encontrou palavras. O trabalho analítico começa, muitas vezes, justamente nesse ponto. Ajudar aquilo que está sendo vivido a encontrar alguma forma de representação. O Bion, ele nos ajuda a pensar que a emoção e pensamento estão profundamente ligados. O Meltzer nos mostra que essa capacidade de pensar nasce em grande medida da relação com aquilo que permanece misteriosamente no outro. Então, quando falamos em verdade na psicanálise, estamos falando de uma verdade que se constrói onde? Na experiência. Não é uma verdade pronta que o analista possui e comunica ao paciente, É algo que vai se construindo na relação, na escuta, nas associações, nos afetos, nas palavras, nos silêncios. E aqui, o Winnicott também nos ajuda muito com a ideia de espaço transicional, um espaço intermediário em que podemos brincar com aquilo que vivemos, experimentar sentidos, criar narrativas e transformar uma experiência em outra coisa. Talvez seja por isso que a linguagem da psicanálise tenha tanta proximidade com a linguagem da arte, Porque ambas precisam lidar com aquilo que ainda não está completamente formulado. Uma imagem pode dizer alguma coisa que uma explicação racional não consegue nem dizer, Um sonho pode apresentar uma verdade que o sujeito ainda não consegue formular. Uma palavra pode aparecer na sessão e, de repente, produzir uma abertura, Então, quando pensamos a estética na psicanálise, estamos falando dessa capacidade de ser afetado e, a partir dessa afetação, produzir pensamento. A experiência estética nos coloca diante de alguma coisa que nos toca antes de ser completamente compreendida. E talvez
a própria análise seja uma experiência desse tipo, né? Um espaço em que aquilo que nos atravessa pode, pouco a pouco, ganhar palavras, imagens, associações e sentidos, claro, né? Por isso eu gosto de pensar que a psicanálise não procura simplesmente explicar a experiência humana, né? Ela cria condições para que o sujeito possa experimentar, simbolizar e pensar aquilo que lhe acontece. Talvez esteja aí uma ideia muito bonita de verdade, né? Porque a verdade aparece quando alguma coisa que estava dispersa começa a encontrar ligação. Quando a emoção e pensamento conseguem conversar, né? Quando corpo e palavra se encontram, de alguma maneira, quando aquilo que parecia sem sentido começa a produzir uma narrativa, a verdade, então, deixa de ser somente aquilo que podemos afirmar, né, sobre alguma coisa, e ela passa a ser também aquilo que conseguimos, né, de alguma maneira, reconhecer como verdadeiro na experiência. Flores horizontais que é justamente nesse ponto que estética e psicanálise se encontram, né? Na possibilidade de transformar aquilo que nos afeta em experiência pensável.